E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui exercícios de revisão sobre impulso, colisões, quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento, beleza? Vamos aqui, pessoal, para a gente começar fazendo essa questãozinha aqui, onde uma bolinha, beleza? Bate aqui numa parede e depois ela retorna. E a questão está pedindo o valor do impulso. Bom, e ele chama o sentido positivo, né, da velocidade inicial ali, a velocidade de impacto, tá bom? Então, positivo vai ser para a direita, negativo para a esquerda, quanto do desenho que eu fiz, tá bom? Então, galera, vamos ter que fazer o seguinte. Primeiro de tudo, essas unidades aqui não estão legais, né, de velocidade. Não estão boas mesmo. Isso aqui em km por hora não tá bom. O que eu vou ter que fazer? Converter. Esse cara aqui, ó, dividindo por 3,6, vai passar a ser 30 metros por segundo. E este aqui, dividindo por 3,6, vai passar a ser 20 metros por segundo, né? E agora a gente calcula o impulso, né? O vetor impulso é igual à variação do vetor quantidade de movimento. Ok, galera? Bom, tá vendo aqui, ó, o impulso tá para onde? É para esquerda. Então, por que tem que ser para esquerda? Se a bola está vindo no sentido positivo para a direita e ela reverte o seu sentido, é porque o impulso atuou no sentido oposto, ok? Então, vai ter que ser negativo aqui. Então, já vou colocar o meu sinal, já vou considerar que é negativo, tá? Ah, Jason, não quero. Tá bom, não tem problema. Vamos fingir que é positivo, tá? Então, isso vai ser igual à variação da quantidade de movimento, né? Ou seja, o vetor quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, beleza? Então, vou botar assim, ó, massa vezes o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial. Então, o impulso que eu estou forçando é que seja positivo, tá bom? Vamos ver o que vai dar aí. O impulso vai ser a massa de 60 gramas, ou seja, 60 vezes 10 a menos 3, que multiplica velocidade final, ó, 72, só que está para o lado negativo, então menos 20, menos quanto? A velocidade inicial, que é de 30 metros por segundo no sentido positivo, então está aqui, ó. Ok? Então olha só o que eu tenho aqui, pessoal. Menos 20, né, e menos 30, menos 50. Menos 50 vezes 60, né? Então 6 vezes 5 vai dar 30, então menos 30, só que eu tenho o zero do 6, tenho o zero do 50, beleza? Então aqui já deu menos 3.000, tá bom? Vezes 10 a menos 3. E aí o que eu faço na verdade? Eu acabo cortando esse zero todinho aqui, ó, com 10 a menos 3. Então, quanto que deu? Final, menos 3 newton segundo ou quilograma, né, vezes metro por segundo, tá bom? Então, menos, tá vendo? Ó? Eu forcei que era negativo e a conta tá me forcei que era positivo e a conta me mostra que era negativo. Se eu tivesse considerado negativo desde o início, a minha resposta daria positiva, confirmando que a minha escolha de ser negativo estava correta, tá bom? E aí, galera, olhou, marcou, número 1, alternativa letra B. B de... Bora para a próxima. Olha aqui. Nessa questão, pessoal, o cara está falando, né, sobre uma bala que bate num alvo, beleza? E os dois seguem juntos. Colisão inelástica. Vamos calcular aqui? Bom, então, seguinte, ó. Quantidade de movimento da bala antes mais quantidade de movimento do alvo antes é igual a quantidade de movimento da bala depois mais quantidade de movimento do alvo depois. O que rolou aqui? O alvo estava parado, então a quantidade de movimento inicial dele, 0 a 1 aqui, né? Velocidade 0, pô. Quando multiplicar com a massa vai dar 0. Eu vou deixar a massa toda em grama aqui, porque vai acabar simplificando, ok? Então, ó, 5, né, que é a massa de gramas vezes 350, igual a soma das massas, porque eles vão seguir juntos, né? Então, esse é o bizu da colisão inelástica. Considera que é tudo uma maçaroca só, uma massa só, e coloca a mesma velocidade neles, beleza? Então, vou ter 5 mais 65. Isso vezes V', ok? Bom, então, V', que vai ser essa velocidade final, vai ser 5 vezes
350 dividido por 70. Olha só aqui, ó. Olha só. Corta aqui, ó. Esses zeros. O que mais? Posso simplificar o 35 com 7, né? Então aqui vai ficar 5, vaza. E aqui o 7, vaza. Fica 1. Então 5 vezes 5 vai dar 25 metros por segundo, meu povo. 25 metros por segundo. Olhou, marcou, acertou. Questão 2, alternativa letra B. De beleza estudar física. Show de bola? Tranquilo, suave na nave? Então vem cá comigo para a terceira. Que a terceira, pessoal, fala de uma arma, né, de um projétil, ok? E aí ele fala o seguinte, né, tem um texto gigante e tal, mas aí o que vai rolar? Tava todo mundo parado antes, né? Então, ó, vou botar aqui, quantidade de movimento da arma mais a do projétil antes tem que ser igual a soma dessas quantidades de movimento, né? Depois, tudo vetorial, gente, lembrem-se disso, tá? Não coloquei aqui, mas era para ter colocado, tá bom? Bom, esses caras estão todos parados, né? Antes, quando dispara lá a arma. Então aqui é 0 e esse cara aqui é 0, ok? Então tenho que 0, tá bom? É igual. Então, pessoal, só para poder facilitar, eu vou jogar de quilo para gramas, tá bom? Apesar de não ser unidade de sistema internacional, mas não vai dar problema que eu vou acabar simplificando, ok? Então, 0 vai ser 3.500 quilos, ou 3.500 gramas, né? Vezes a velocidade, e recuo aqui, beleza? Mais, né, a massa do projétil, que é 10, vezes a velocidade de 450, ok? Então a velocidade aqui, ó, da arma vai ser, passando para o outro lado, vai ficar menos 4.500 dividido por 3.500. Menos aqui, pessoal, está dando a ideia de que está indo no sentido oposto, né, ao projétil, tá bom? Então é recuo realmente. Se eu simplificar aqui, ó, eu tenho aqui 45 por 35, divido por 5 em cima e embaixo, aqui fica 7, aqui fica 9. Então, em módulo, né, o módulo dessa velocidade é 9 sétimos. Metros por segundo ou metro vezes segundo a menos 1. E aí, galera, olhou, marcou, questão 3, alternativa letra D. De boa, galera? Tranquilo? Então vamos aqui para a questão 4, que fala, né, de uma embarcação que acabou colidindo. Ele quer saber qual a força em quilonewtons, né, que foi aplicada sobre ela, sendo que essa força atuou durante 1 segundo, né, e esse cara estava a 2 metros por segundo. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Ó? O teorema do impulso, né? Onde o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ok? Então, nesse caso aqui, ó, o impulso, né, ele tem como módulo o quê? A força vezes o tempo, tá bom? E aqui a gente tem quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Se ele parou, quantidade de movimento final é igual a 0. Tudo bem? E aqui, ó, como ele falou que o tempo é de 1 segundo, nem me preocupo muito com ele, né? Então eu tenho aqui agora, ó, a força vezes 1 segundo é igual a massa que está aqui, ó, 30.000 quilos. Eu vou colocar isso como 30 vezes 10 a 3, ok? Vezes 2, tá? 2 metros por segundo. Então, galera, quanto que vai ser essa força, né, que ele aplicou? Essa força vai ser da ordem de 30 vezes 2, 60. Então, 60 vezes 10 ao cubo newtons. Só que esse cara aqui, ó, o 10 ao cubo, ele é o prefixo de quem? Aliás, ele representa o prefixo quilo, né? Então, em quilonewtons, esse cara aqui vai dar 60 quilonewtons. 60 quilonewtons, galera. Olhou, marcou aqui, então, a alternativa letra A. Tranquilão? Nessa questão 5, temos aqui uma colisão de móveis que estavam em sentidos opostos.
beleza? E quer saber qual era a velocidade inicial deles, que tinha o mesmo módulo, tá bom? Sendo que após uma colisão, essa colisão inelástica, a velocidade era de 3 metros por segundo. Vem comigo aqui. Bom, então quantidade de movimento do 1 antes, quantidade de movimento do 2 antes, ok? É igual a quantidade de movimento do 1 depois, mais quantidade de movimento do 2 depois. Tranquilo? Então vamos ver aqui o seguinte. Digamos que o 1 estivesse indo para o sentido positivo. Então vai ser a massa dele de 1 kg vezes V0. Ok? Mais, né, o 2, beleza? Tem 2 kg, só que ele estava se movendo no sentido oposto, né? Ele estava em sentidos opostos. Então ele vai ter velocidade menos V0. Tudo bem? Bom, então isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual à soma das massas, porque eles seguem juntos, então 1 mais 2, vezes a velocidade final, que vai ser 3. Tudo bem? Então, galera, olha só, qual vai ser a velocidade inicial deles aqui, né? Módulo. Então, eu tenho aqui, ó, 1 menos 2V0. Então, eu vou ter menos V0, vai ser igual a quanto? 3 vezes 3, isso vai dar 9, né? Então, o módulo dessa velocidade, o módulo dela, né? O módulo desse vetor velocidade é de 9 metros por segundo. E aí, com 9 metros por segundo, a gente vai marcar, então, questão 5, alternativa C. Tudo bem? Questão 6 está pedindo para a gente ver qual foi a variação da quantidade de movimento, né, do momento linear deste corpo, tá bom? E a força resultante no valor médio dela, né, que atua sobre esse cara. Bom, pessoal, então vamos começar pela variação da quantidade de movimento. Por quê? Ó, variação da quantidade de movimento, vou fazer aqui, ó, vai ser, como é só velocidade que mudou, a massa é a mesma, então vou ter m vezes velocidade final menos a velocidade inicial, tá bom? Então, ó, a variação da quantidade de movimento do momento linear desse cara foi 800, que é a massa, vezes 10, 8 menos 10. Então, 8 menos 10, menos 2, vezes 800, isso vai dar menos 1.600 kg vezes metro por segundo. Então, em módulo, 1.600. Já podemos eliminar algumas alternativas, mas vamos fazer ela completa, tá? Bom, isso acaba sendo igual ao impulso, né? Porque o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ok? Beleza? Então, ó, a gente vai ter essa força, né? Que o impulso é força vezes o tempo. Isso é igual à variação da quantidade de movimento, ok? Então, vou até colocar aqui o tempo já. Ó, tempo de 4 segundos é igual a menos 1.600. Então, passando 4 para o outro lado, eu tenho que essa força resultante vai ser de menos 400. Lembrando que o menos só está representando que esse cara aplicou uma força no sentido oposto. Essa força resultante foi no sentido oposto ao movimento. Beleza? E aí, então, galera, 1.600 de variação da quantidade de movimento, 400 newtons de força. A gente vai marcar, então, questão 6, alternativa A. Demorou? Só para poder resgatar, né, e deixar bem fixado a questão de quantidade de movimento, né, ser uma grandeza vetorial e da sua importância, tem essa questão que, apesar, confesso, de não estar muito bem formulada, eu quero dar a entender o seguinte. Tinha um carro de 5.000 quilos aqui que estava passando, beleza? Por uma ferrovia, uma linha férrea, né? E aí vem o trem e colide com ele, tá? O que vai acontecer? Vai ter uma quantidade de movimento para cá, beleza? Do trem, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vai considerar que o carro estava inicialmente parado ali na linha férrea. Tudo bem? Então, o que a gente vai aplicar? Conservação da quantidade de movimento. Porque o trem carrega o automóvel e ele quer saber a velocidade final. Então, olha só. Quantidade de movimento inicial do trem, mais quantidade de movimento
inicial do automóvel tem que ser igual à quantidade de movimento final do trem, mais quantidade de movimento final do automóvel. A gente vai considerar, né, que a quantidade de movimento inicial do automóvel era 0, tá? Galera, aqui ó, antes eu tenho que converter essa velocidade aqui, né? Dividindo por 3,6, isso vale 10 metros por segundo, ok? Bom, e aqui seguindo, né? Vou considerar então que o trem que estava se movendo apenas antes da colisão, um trem de 20.000, e eu vou colocar 20 vezes 10 ao cubo, tá? De massa, vezes a velocidade de 10. E isso vai ser igual, como o trem vai sair carregando o automóvel, eu vou somar as massas. Então 20 mais 5, 1.000 quilos, né? Então vezes 10 ao cubo, vezes velhinha. Tudo bem? Então, pessoal, corta aqui, ó. Cortei aqui, beleza? E olha que eu tenho que velhinha vai ser 20 vezes 10, 200, dividido por 25. Isso vai dar quanto? Olha só. 100 dividido por 25 dá 4. Então, como eu tenho 200, eu tenho o dobro disso. Então, o dobro de 4 é 8 metros por segundo. 8 metros por segundo, galera. Olhou, marcou, acertou. Letra B. Belezinha? Mais uma questão aqui, pessoal, que é o 8, sobre perpendicularidade de movimentos, tá? E ele quer a velocidade final do conjunto. Pessoal, seguinte. Esse cara aqui está se movendo perpendicular ao outro. Então, vai mostrar pra gente isto aqui, ó. Eu vou ter o vetor quantidade de movimento do A. Tá? Vou desenhar aqui, ó. Depois eu escrevo. Do A vindo para cá. Vou ter o vetor quantidade de movimento do B vindo para cá. Então, qual é o vetor quantidade de movimento inicial? Como é um vetor, galera, eu tenho que desenhar dessa forma aqui, ó. Formando quem? Pitagorasão ali, tá? Porque a gente faz a conservação da quantidade de movimento de que forma? A quantidade de movimento total do sistema antes, né, inicialmente é igual à quantidade de movimento desse sistema ao final da colisão, tá? Então, vamos lá. Para calcular esse QI, formou um triângulo retângulo, então a gente já lembra logo de Pitágoras. Então, QI, né, quantidade de movimento inicial ao quadrado, vai ser a soma dos quadrados das quantidades de movimento de cada um. Então, do A vai ser 1,5 vezes a velocidade dele, que é de 20, ao quadrado, mais, agora do B, a massa dele, que é 2,5 vezes a velocidade de 16. Tudo isso ao quadrado. Beleza, galera? Então, olha só. 1,5 vezes 20, tá bom? Isso daqui vai dar 30. Beleza? Aqui, ó, 2,5 vezes 16 ao quadrado, isso daqui vai dar 40. Então, opa, triângulo pitagórico, ó, múltiplo aqui é de 30, 40, então a quantidade de movimento inicial tem que ser quanto? Igual a 50 kg vezes metro por segundo. Beleza? E aí, agora o que eu faço? Que a quantidade de movimento inicial do sistema, nesse vetor aqui, tem que ser igual ao final. Ok? Então, o que eu tenho? Ao final, eles seguem juntos. Beleza? Então, vou ter aqui, ó, massa, vou ter aqui já os 50 que eu calculei, vai ser igual a soma das massas, ou seja, 1,5 mais 2,5 vezes velhinha. Ok? Então, galera, com isso eu tenho que o meu velhinha vai ser igual a, ó, 1,5 mais 2,5, 4. Vai ser 50 dividido por 4. 50 dividido por 4, pessoal, isso vai dar um pouquinho acima de 12. E aí, então, a gente tem 12,5. A gente já podia eliminar algumas das alternativas, porque ele fala, né, se seguem juntos, porque eles teriam velocidade diferente. Então, a gente já podia eliminar algumas opções, beleza? Então,
12,5 para os dois. A gente vai marcar então a alternativa letra D. Beleza, galera? Então essa aqui é a nossa revisão sobre impulso, quantidade de movimento, colisões, tá? Um grande abraço, fique com Deus e ótimos estudos.